a gente faz de sinestésico, de muito prático, a gente precisa sair do empirismo, né, do conhecimento empírico, do fazer pelo fazer, e começar a gerenciar aquilo que a gente faz. Vocês conseguem entender isso? Eu acho que isso perpassa a questão da profissão e nos remete até para situações de casa. Assim, para quem faz compra, eu acho que tem muito isso. Vocês já fizeram compra com fome? O vigilante do peso fala, não faça compra com fome, porque você compra o dobro e você, às vezes, até abre o biscoitinho na hora. Não, e olha que coisa interessante. Impacto na sua saúde, aí estou falando de gerenciamento de vida, né? E impacto no seu bolso, porque quando você faz uma compra com fome, o resultado final é aquela conta está muito maior do que aquela que você pensava que ia ser. E aí, como é que você poderia planejar uma ação para mitigar o impacto dessas compras caras? Quem dá um exemplo? Levar uma lista de casa. Bom, levar uma lista de casa já é ótimo, um checklist. Você vai comprando e vai checando, vai comprando e vai checando. Ótimo. Faz consulta de preço no site dos mercados para você não comprar mais barato. Pesquisa de preço, ótimo. Olha, hoje eu vou comprar carne, amanhã eu compro salada. Aí você fala, poxa, professor, mas eu vou gastar 2 gasolinas ou eu vou gastar 2 Uber. Aí você faz a conta, quanto é que fica o Uber? E quanto é que fica a carne na promoção? Deu para entender? Uhum. Uma outra ação, pessoal, que aí também é muito simples. O horário para pegar legumes frescos. Beleza, ia impactar ia impactar profundamente na produtividade, na qualidade, mas não no preço. Agora, quer ver uma coisa simples? Simples. Você vai comer um pãozinho francês com café com leite. Pronto. Você já não vai fazer aquela compra com fome. Você está entendendo? Então, o que você fez antes? A ação era a compra, mas o planejamento e as ações anteriores, elas vão impactar diretamente no que é o mais importante dentro da gestão, que são os resultados. Os processos, a estruturação e o resultado. Falamos aí das 3 coisas básicas aí, só nessa conversa aí inicial do que viria a ser um processo gerencial. Eu vou ver se eu consigo passar um videozinho aqui para vocês. Atentem para o videozinho, tá? E aí eu vou fazer a pergunta depois para vocês. Me sinalizem também se o videozinho vai aparecer, tá? Esse vídeo estava no meu computador e eu não consegui passar para esse aqui do notebook. Eu tive que botar no YouTube. Vê se aparece aí, pessoal. Tá aparecendo. Tá, vê se o vídeo vai andar também. Tá andando? Não, professor. Você está compartilhando a sua tela, então, se rolar para você, rola para a gente. Tá rolando para mim. Eu ouço a música. Mas não vê o vídeo, né? Tá indo devagar. Apareceu o porquinho. Apareceu o porquinho? Sinalizem aí se vai aparecer. Apareceu o porquinho e a geladeira. Ah, tá. Vamos ver, vê aí. Não tá mostrando. Tá indo para vocês?
Não. De repente é melhor o senhor compartilhar o link, professor. Tá, vou fazer isso então. Tá, vou porquinho, né? Assista esse videozinho então aí, enquanto eu vou projetando aqui o resto da tela. Estão conseguindo assistir? Agora tá indo. Beleza. Sueli, entra no link que eu mandei. Show. Quando terminarem, sinalizem, tá? Terminou aqui. Eu acho que não tá não, tá ruim. Vou ver. Valeu. Acabou, Juliana? Beleza. Todo mundo terminou? Porquinho? Créditos finais. Créditos finais. Precisa ler tudo não, só quando ele finalizar na última ceninha já pode desligar. Ok. Beleza, então eu pedi aqui para você considerar, vocês estão vendo o slide agora?
É que eu boto o slide e eu não consigo ver mais as mensagens de vocês aqui do lado. Deixa eu botar aqui as mensagens. Sim, sim, beleza. Então é isso. Beleza. Então considere a situação abaixo. A situação abaixo é a situação do vídeo. Então vamos lá, pessoal. A pergunta é a seguinte: o que faltou para esse personagem para que ele conseguisse sucesso ali no empreendimento dele? Qual era o resultado que ele queria, pessoal, no vídeo? Falem aí comigo. Ele queria os biscoitos. Ele queria comer o biscoito. Uma ação simples, uma ação instintiva, todo mundo sabe comer, todo mundo sabe buscar alimentação, uma ação simples. Mas o que faltou, na opinião de vocês, para que ele conseguisse, de fato, chegar ao resultado dele de forma efetiva? Uma escada, eu acho. Uma escada, com certeza. Não sei, cara. Ele conseguiu pular de avião. Ele podia ter comprado uma escada, né? Deixa eu ver as respostas aqui do lado. Pegar o biscoito, ele queria comer biscoito. Planejamento. Faltou planejamento. Eu acho que meio que de forma em uníssono, todo mundo pensou da mesma forma. Temos um exemplo clássico aqui de falta de planejamento. A ação é simples? É uma ação corriqueira, ordinária? Sim. É a tecnologia. Enfim, a tecnologia. Parece ser simples, elas exigem algum grau de organização, elas exigem algum grau de planejamento. Vocês estão vendo esses desenhos aqui? Quem está vendo esse slide aqui? Dá para ver, sim. Do Pink Cérebro? Eu acho que para alguns aí mais novos, de repente, não tem essa referência aí do Pink Cérebro. Mas o Pink Cérebro, eles eram... É um desenho relativamente antigo. Todo mundo lembra dele, pessoal que está aqui? Quem nunca viu? Se denuncia aí que você nasceu depois de 2000. Antes. Né? Ah, não. Quem conhece Pink Cérebro é antes de 2000. Não é? Tem que ser antes de 2000. Vamos dominar o mundo, né, Joana? Sensacional. O plano dele estava muito claro na cabeça o tempo inteiro. Pelo menos do cérebro, né? Ele planejava conquistar o mundo. É um plano ousado. E aí, para todo planejamento, é uma etapa importante, é uma etapa fundamental. Você precisa criar o que a gente chama de plano de ação. Plano de ação. Porque senão o planejamento ele fica só na elucubração. Ele fica só no vamos fazer. E às vezes as metas elas não são tangíveis. No caso do Pink Cérebro, ele tinha uma meta. Então não posso dizer que o Pink Cérebro eles eram personagens sem definição do que queriam. No entanto, eram personagens que não tinham nem background, e nem estrutura, e nem capital humano para poder alcançar o objetivo final. Então também tem isso, não adianta só planejar. Você precisa planejar, criar um plano de ação, e aí vai ser uma das nossas aulas, vai ser a criação de plano de ação,
E uma das coisas que a gente faz dentro do plano de ação é se questionar quem vai ser o responsável pela ação, quanto vai custar essa ação, em quanto tempo nós vamos realizar essa ação, qual o objetivo dessa ação. Porque também tem isso, você planeja e muitas vezes esse planejamento ele não tem fundamento, ele vai ser só perda de tempo para a sua corporação, para a sua instituição, tá? Estamos falando de empresa, estamos falando de projetos, estamos falando em gerenciamento. A enfermagem, ela sempre vai estar associada a algum nível de organização, ou seja ela uma organização de saúde pública, uma organização de saúde privada, ou uma organização que se presta a tratar de pacientes críticos, ou uma organização que se presta a tratar de pacientes em cuidados domiciliares, e até, se você é um profissional autônomo que presta serviços, você também precisa estruturar essa organização formada por você mesmo. Ficou claro isso? Vou pegar lá. Não pego lá. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que faltou para o nosso porquinho? Planejamento. E olha só, esse quarto aqui, parece até o meu, até parece. É um quarto organizado. Então, assim, planejamento e organização são duas coisas que vão andar alinhadas. Porque senão os resultados não são alcançados, tá? E aí eu citei na última aula, para quem não assistiu, eu vou falar isso aqui rapidinho. Sair do... Vou falar bem rapidinho disso. Que compete ao enfermeiro organizar, planejar e orientar e avaliar os processos de trabalho. Então, eu poderia colocar aqui nessas frases nessas palavras que estão aqui em amarelo, a síntese do processo administrativo. O processo administrativo ele começa por um planejamento, algo que sai da ideia de alguém, passa pela organização, eu preciso organizar esse meu pensamento e colocar em que tempo que isso vai acontecer, com que recurso que eu vou utilizar, quantas pessoas eu vou precisar. Eu preciso de orientação e coordenação, e aí entra a figura do gestor, aí entra a figura do administrador, na ação propriamente dita, e eu preciso avaliar. Porque, assim, se tem uma coisa que gera prejuízos para as organizações, é quando você não tem a capacidade de avaliar aquilo que você empreendeu, aquilo que você fez. Aliás, não só nas organizações, né? Quem é casado vai poder falar isso, quem é pai vai poder falar isso. Se você não tem um tempo para aquela famosa DR, aquele tempo para você rever aquilo que você fez, para identificar se aquilo que você fez ele está dentro daquilo que você planejou, você nunca vai melhorar as suas ações. Beleza? Qual era o planejamento do porquinho? O planejamento do porquinho era conseguir os biscoitos para que ele pudesse comer. Ótimo, planejamento factível, está dentro de um orçamento, está dentro de algo que dá para fazer, que está dentro da expertise dele, nenhum problema. A grande questão ali dentro é que as ações que ele escolheu para que, no final das contas, o planejamento dele fosse efetuado e tivesse bons resultados, todo o plano de ação dele, todas as ações efetuadas foram muito dispendiosas, foram caras, foram ações que geraram muito esforço e não garantiram o efetivo resultado. Deu para entender, pessoal, como é que funciona essa questão? Beleza, vocês estão me ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, então, dentro dessa perspectiva, eu posso dizer que a administração é uma ciência humana, é uma ciência da área humana,
que, no decorrer do desenvolvimento da evolução da sociedade, teve seu significado e conteúdo ampliado e aprofundado, se modificando em consequência do contexto social e econômico. Então, ó, se você for estudar a história da administração, você vai ver que essa administração ela vai se moldando às diferentes conformações sociais e às diferentes necessidades da sociedade. Porque o que importa, no fim das contas, quando você estrutura um planejamento, os processos a serem realizados, é esse resultado. É muito ruim isso. E não utilizando aquela máxima que os fins justificam os meios, deixa eu ver aqui o chat aqui. Voltei aqui, pessoal. Voltou. Beleza. E não utilizando aquela máxima que os fins justificam os meios, os fins, o fim, na verdade, ele é o grande propósito, ele é o grande projeto do processo administrativo. O que eu quero é chegar a uma finalidade X. O que eu preciso tratar na administração como ciência é também o como, porque o como ele é muito importante para que eu consiga padronizar, para que eu consiga replicar no segundo momento aquilo que eu operacionalizei. Porque senão fica algo empírico e algo muito instintivo, no ponto de vista que, olha, o importante, e isso é uma coisa que eu, como gestor, eu acho temerário, é quando você cria um planejamento, um projeto, e aí aquele cara lá da operação, lá da ponta, ele fala, olha, importante é que eu fiz. Se eu não fiz do seu jeito, o importante é que eu fiz. Quando ele faz isso, vocês precisam entender que o que ele está fazendo é jogar para a sorte. Porque o método que ele utilizou poderia dar certo, mas poderia também não dar certo. E o grande problema disso é que quem vai ser responsabilizado é quem é o gestor daquele processo. Deu para entender? Então, quando você cria um projeto, você cria desde o planejamento até as fases de ação para chegar a um resultado. Então, todo o processo, a estruturação e o resultado final são importantes, e não só o resultado final, que é sim a cereja do bolo, mas como você chegou também é importante, porque como você chegou, de acordo com o seu planejamento, vai dizer o quanto você gastou, o quanto você vai gastar nas próximas vezes que você for efetuar esse planejamento. Então, a coisa ela não pode ser instintiva, empírica, e cada um faz do seu jeito, tá? Só para a gente poder alinhar aqui. Então, pessoal, administrar, gerenciar é uma ciência. E a gente vai falar sobre isso hoje. Administrar não é um ato meramente... Tem gente que fala assim, ó, tem pessoas que têm o dom da liderança. Entendo e, de fato, acredito que sim. Mas ter o dom da liderança não quer dizer que essa pessoa ela vai ser uma gestora eficiente. Porque a eficiência ela vai estar atrelada aos processos que esse gestor, que esse líder vai estar empregando. E processos envolvem a estrutura de como e de que forma você vai fazer, o seu planejamento até a chegada do resultado. Beleza? Um exemplo de processo, a gente falou na última aula, é o processo de enfermagem. Todo mundo aqui já passou por CIST? Eu já. Beleza. Em CIST, vocês aprenderam SAI, vocês aprenderam o processo de enfermagem. O processo de enfermagem nada mais é do que um processo administrativo focado
na área do cuidado, na área da enfermagem. Deu para entender? Porque o que você tem aqui no processo de enfermagem nas suas 5 fases? Primeira fase, coleta de dados. Por que você coleta dados, pessoal? Para entender que cenário você tem, para que você possa fazer, a posteriori, um julgamento do que é esse cenário, dar um nome para o que está acontecendo, para depois você planejar as suas ações. Vocês entenderam que vocês passaram por 3 momentos antes de agir? Primeiro eu coletei dados. Depois eu fiz um julgamento, eu fiz um diagnóstico. Depois eu planejei, eu desenhei, eu escrevi onde eu quero chegar, para só depois eu implementar uma ação. E por último ainda, né, na 5ª fase do processo, eu tenho que voltar e avaliar tudo que eu fiz. Porque pode dar certo, pode dar meio certo, eu posso ter chegado a 80% de onde eu queria, e eu preciso entender nessa avaliação onde eu errei. Será que eu errei na coleta de dados? Será que, de repente, eu colhi poucos dados e, por isso, o meu raciocínio de diagnóstico foi ineficiente e, com isso, meu planejamento foi impactado e as minhas ações também foram impactadas? Não, será que eu coletei os dados certos, mas o meu julgamento foi errado? Isso já aconteceu com vocês na vida, pessoal? Para além da profissão? Você coleta os dados de forma não tão efetiva, e aí, com isso, você traça um diagnóstico daquela situação não tão assertiva, e aí você toma decisões erradas. E aí, obviamente, se você sentar para avaliar tudo que você fez, você precisa identificar a famosa frase: onde eu errei? Beleza, pessoal? Ficou claro isso para a gente? Mas beleza, deixa eu focar aqui um pouco no que eu quero tratar mais aprofundadamente com vocês. Bom, baseado em toda essa problemática que a gente tem aqui, se fez necessário criar as teorias administrativas. Então, como a gente citou lá no começo do slide, essa administração ela foi sendo impactada e ela foi sendo influenciada pelas necessidades sociais ao longo do tempo. E ao longo do tempo, as teorias administrativas foram sendo criadas, partindo do pressuposto que administrar é uma ciência, é uma gerência, para que a gente conseguisse chegar a algum resultado final. Tá? Então, a gente vai tentar tratar hoje, basicamente, de 3 pressupostos teóricos, que é a teoria clássica, a teoria neoclássica e a teoria moderna. Beleza? Essa aula de hoje é um pouquinho mais cheia de conceitos. As próximas aulas a gente vai ter aulas mais práticas, tá bom? Pessoal, até aí tá dando para entender o discurso? Tá sim, professor, tá claro. Beleza. Então, eu vou falar rapidinho de teoria clássica. Mais ou menos. Como? Aqui está picotando, professor, então eu perco um pouco das suas falas. Ah, tá. Mas será que é a minha conexão ou é a sua? O meu não, pode ser a minha mesmo. Pode ser assim que eu estou no trabalho. Ah, entendi. Aí pode ser daqui, depois eu assisto a gravada. Sem problemas. Teoria clássica, pessoal. A teoria clássica ela foi criada por volta de 1895 e ela tem 2 grandes elementos, 2 grandes pessoas que são chaves para a gente estudar a teoria clássica. Só um ponto, pessoal. Eu vou passar depois um trabalho aqui no Teams mesmo. Hoje à tarde mesmo eu estou passando para vocês, onde eu vou colocar um texto sobre teoria clássica de Taylor, um texto sobre teoria clássica de Fayol,
um texto sobre teoria clássica de Ford. Foram 3 pessoas extremamente importantes para a gente poder entender como a administração acontece hoje, tá? Mas iniciando aí Taylor e Fayol, que são os 2 caras importantes aí dentro da teoria clássica. Professor, você disponibiliza esses slides ou não? Disponibilizo daqui a pouco. Mas eu coloquei um link aqui para vocês entrarem nele. Ah, tá bom. Obrigada. Depois vai lá nas mensagens. Eu vou colocar de novo. Obrigada. Beleza. Taylor vai estar lá na América do Norte, nos Estados Unidos, e Fayol vai estar lá na Europa. Fayol é o grande pai da administração tradicional, da administração clássica. Esse cara, ele começa a entender a administração de um ponto de vista onde ele entende que o importante nas organizações, e aí deixa eu só abrir um parênteses, quando a gente fala em organização, quando a gente fala em empresa, a gente está falando em um organismo composto por 2 elementos básicos: recursos humanos e recursos materiais. Beleza? E o grande lance, o grande legado do Taylor foi, beleza, como que eu vou administrar essa minha organização, esse meu organismo? E aí nasce a teoria clássica da administração de Taylor, onde ele coloca ali 6 elementos, extremamente importantes. Primeiro, está aqui, pessoal, divisão de trabalho. Ele começa a partir do pressuposto da necessidade de especialização dos funcionários, desde o topo da hierarquia até o chão de fábrica. Entendendo, e aí Fayol, ele tem esse entendimento, que a parte administrativa é mais importante, a parte administrativa robusta é mais importante do que o chão de fábrica. Porque se as ações forem estruturadas pelo administrador, o chão de fábrica cabe a ele apenas operacionalizar. Beleza? Enquanto eu vou falando aí, pessoal, vai pensando como é que é aí no seu trabalho, como é que funciona as relações hierárquicas no seu trabalho e tenta identificar se você consegue identificar com a teoria de Fayol, com Taylor, de Ford. Você fala, caramba, meu patrão, ele é muito taylorista, ele é muito mais para a teoria de Ford ou de Fayol. Beleza? Então, divisão de trabalho é algo que vem da teoria clássica de Fayol. Então, especialização, hierarquia profundamente rígida, autoridade e responsabilidade. Autoridade é dar ordens, e, teoricamente, essas ordens precisam ser obedecidas. Então, nessa perspectiva de Fayol, para que o empreendimento aconteça e para que a empresa ela ande, para que aquela organização ela funcione no ponto de vista de recursos humanos e materiais e o resultado aconteça, eu preciso ter autoridade. Você já ouviu falar disso? Chefe de verdade, ele tem que ser rígido, porque se ele for muito banana, o trabalho não vai funcionar. Então, isso vem lá da teoria clássica de administração, que você precisava ter autoridade e responsabilidade. Deve-se levar em conta o direito de dar ordens e exigir obediência, chegando a um bom equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. Então, quando você vê um chefe autoritário, quando você vê uma empresa que exige que o cargo de liderança ele seja ocupado por pessoas austeras, pessoas que têm capacidade de dirigir com mão de ferro, então você está tendo uma gestão baseada nos princípios de Fayol. Beleza? Outra coisa que tem que ter para Fayol é disciplina, necessidade de estabelecer regras e condutas de trabalhos válidas para todos os funcionários. Então, tem regras para o gestor, tem regras para o chão de fábrica, tem regras para o pessoal do RH, tem regras para o pessoal do financeiro, cada um obedecendo às suas regras. Na perspectiva de Fayol, a ausência de disciplina gera caos na organização, impactando dessa forma os recursos financeiros e de pessoal. Não estou falando que está certo e que está errado.
todas as teorias administrativas, principalmente as teorias clássicas, elas são a base de como a gente administra as instituições hoje, tá? Outra questão dentro da teoria de Fayol é unidade de comando. Um funcionário deve receber ordens apenas de um chefe, evitando contra-ordens. O Fayol também, ele é um dos caras que pregam a presença do diagrama. Quem aqui já viu um diagrama? Eu já vi. Beleza, um diagrama é uma representação gráfica de um processo ou de funcionamento de uma organização. Então, toda empresa que você trabalha, se você trabalha aí, você procura aí na administração o organograma da instituição. Nela você vai ter as linhas horizontais e as linhas verticais. Quanto mais para vertical, mais o cara manda. Então vai estar lá, diretor, abaixo dele, diretor administrativo, abaixo dele, coordenadores, abaixo dele você, que é o peão. Entendeu? E verticalmente falando, quem está mais acima desse diagrama é o cara que manda mais. E aí ele chama isso de unidade de comando. É importante que o cara operacional ele tenha somente um chefe. Então, se você está no RH, quem manda no RH é o chefe do RH. Porque se o chefe de RH, se o profissional de RH ele receber, de repente, uma ordem do chefe do financeiro, porque ele também é chefe, gera um caos na organização. Então, dentro da perspectiva de organograma, dentro da perspectiva de diagramação das organizações, Fayol, ele entende que é importante que essa liderança ela evite as contra-ordens. Então, a ordem ela sempre é vertical da sua chefia direta. Isso é característica das organizações regidas por uma administração clássica de Fayol. Unidade de direção, ou seja, o controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para o grupo de atividades com o mesmo objetivo. Então, você pode colocar, por exemplo, ainda que você tenha coordenadores relacionados a uma unidade, você pode, de repente, ter uma unidade de direção. Por exemplo, os coordenadores das clínicas são subordinados ao diretor técnico assistencial. Então, o operador, né, de repente o enfermeiro lá da ponta da enfermaria, do CTI, ele responde aos coordenadores e o coordenador ele responde àquela unidade de comando, que é o diretor técnico assistencial. Só para a gente poder entender como é que funciona isso. Subordinação dos interesses individuais ao bem comum. Na perspectiva de Fayol, o interesse comum ele se sobrepõe ao interesse individual. Então, o que importa é o consenso. O interesse de todos os funcionários da empresa não deve prevalecer sobre o interesse da organização. Então, quando o diretorzão lá ele fala, gente, agora todo mundo vai chegar às 6 horas da manhã, porque eu fiz um cálculo, eu fiz um estudo científico, entendendo que se a gente começa a trabalhar às 6 horas da manhã, o trabalho rende mais, e aí a gente aumenta no final do ano 1 milhão nas nossas contas. Aí você, que é o cara lá chão de fábrica, vai falar, mas eu tenho que levar meu filho 7 horas no trabalho, na escola dele, e não posso estar 6 horas da manhã lá. A empresa pode se moldar ao seu interesse pessoal? O que vocês acham, pessoal? Poder não pode, né? Poder não pode, mas sempre tem aquele quebra-galho. É a tal da flexibilização, né? Isso. É isso que o Taylor, que o Fayol, ele não entendia. E é isso que ele pregava como subordinação de interesses individuais. Você imagina como é que era a empresa baseada nos princípios de Fayol. Ou seja, o interesse individual ele não pode atrapalhar
o interesse coletivo. Logo, se você tem que levar seu filho para a escola às 7 e você não pode estar às 6, e o interesse coletivo nos mostra que vai melhorar o custo da operação, a empresa vai ter mais lucros, o que vai acontecer é que você vai ser retirado dessa corporação. É o famoso, se você não se encaixa, porta da rua é serventia da casa. Deu para entender, pessoal, mais ou menos como é que funciona ali essa perspectiva da teoria clássica de Fayol? Deu. Beleza. Gostaram? Querem trabalhar numa empresa assim? Não, obrigado. É a diferença de pessoal. chefe para líder, né? Que dizia Ainda tem antigamente. isso. Mas se você for pensar, talvez se a gente colocar aqui uma enquete, a gente ainda vai ver muitas empresas que trabalham esta teoria. Não é incomum. Então, vamos lá. Logicamente que essa teoria clássica, ela teve pontos a serem considerados. E nessa perspectiva da teoria clássica, os pontos negativos, aqueles pontos que mais geravam queixas, eu coloquei aqui sintetizado alguns. Vamos lá. Primeiro, obsessão pelo comando. Isso era uma queixa da teoria clássica. Então, tendo uma ótica, a visão, que a empresa, a partir da gerência administrativa, Fayol focou os seus estudos Oi, pessoal, estão me vendo de novo? Sim, professor. Inclusive, acabei de tomar um susto. Por quê? Porque eu achei que fosse minha conexão, que eu tô no plantão tentando assistir. Aí a conexão tá ruim. Aí eu tava achando que era minha conexão. Ah, beleza. Mas agora consegue me escutar e me ver, né? Perfeitamente. Tá bom. Hoje a conexão aqui também tá ruim. Mas Só beleza. o slide que sumiu, tá? Tá, O tem problema slide não. sumiu. Hoje vai ficar complicado. Eu vou fazer o seguinte, esse slide aqui eu tô mandando para vocês, mas vamos continuar conversando um pouquinho sobre esses pontos negativos. Então, a teoria clássica, como inconveniente, tem essa rigidez no que diz respeito à cadeia de comando. Eu acho que todo mundo aqui que já trabalhou já teve um pouco daquele líder, daquele chefe autocrata, aquele cara que fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem não estiver satisfeito, porta da rua, serventia da casa. Isso é um pouco herança desse tipo de gestão baseada na teoria clássica. Não que a teoria clássica ela seja maléfica, que essa teoria clássica ela tenha sido criada
com a intenção de subordinar de forma pejorativa a operação, né? Aquele profissional chão de fábrica, aquele profissional mais pobre. Mas a teoria, por consequência das características dela, acabaram gerando esse tipo de coisa. A teoria clássica, ela vai ter, como eu falei, dois sujeitos importantes, que é o que vai ser fruto do nosso trabalho, só não vai ser valendo nota, mas vai ser fruto do nosso trabalho avaliativo da aula. Tá? Então, toda aula, eu tento dar um trabalhinho rápido, avaliativo para vocês. Nessa aula, nós vamos falar sobre Taylor, Fayol e Ford, que são os pais da teoria administrativa clássica, tá? Taylor, ele utilizava o chamado POCCC, beleza? Se você quiser anotar aí, isso já caiu em concurso, inclusive, tá? São características da teoria clássica, POCCC. O que é isso? Na teoria clássica, você tem planejamento, você tem de ordem, você tem de comando, que é o primeiro C, segundo C, de coordenação, e o terceiro C de chefia. Então, vamos lá. É uma estruturação extremamente rígida. É uma estruturação extremamente rígida. E para o funcionamento, uma das características interessantes é que para o funcionamento dela, você precisa ter uma linha administrativa bem desenhada, é o que a gente chamou de organograma, de estruturação através de diagramas, onde o cara que está lá na ponta, ele pouco se comunica, então as relações interpessoais elas são muito engessadas, então dificilmente você vai ver aquele cara que aperta o parafuso indo lá na sala do diretor e batendo na porta do diretor: doutor, esse parafuso que o senhor está comprando não é legal não, hein? O senhor compra outro, senão as máquinas não vão funcionar. Beleza? Isso não acontece. Todo o processo deveria ser do horizontal para o vertical. Então, você fala a sua chefia direta, que fala ao coordenador, que fala ao administrador, que fala ao diretor. Isso burocratiza demais as informações e, às vezes, por interesses, por exemplo, vamos pensar o seguinte, pessoal, vamos pensar na enfermagem. Vamos colocar uma seguinte estruturação baseada aí no princípio de Fayol. Uma seguinte estruturação no diagrama. Você tem o diretor de enfermagem, você tem os gerentes, você tem os coordenadores de área e você tem o enfermeiro operacional, beleza? O enfermeiro operacional, que é o cara que está lá na linha de frente, que é o cara que está à beira do leito do paciente, identifica que a qualidade do sabão líquido para dar banho no paciente é muito ruim e está gerando lesões nesses pacientes, está gerando alergia no paciente, ok? Isso é um processo que pode acontecer. Partindo do pressuposto aí do Taylor e do Fayol, da estrutura clássica da administração, esse cara que é da ponta, ele não pode chegar lá na porta e bater na porta do diretor e falar: diretor, o que acontece é que o sabão que está lá comigo na ponta está causando lesões no meu paciente. Entenda, pessoal, hierarquicamente, baseado na teoria clássica, ele deveria falar ao chefe direto dele, que levaria essa ordem para um outro chefe direto, que levaria a ordem para a coordenação até chegar à direção. E muitas vezes essa informação não vai chegar, porque, vamos lá, digamos que esse sabão está nessa qualidade porque o coordenador não planejou
corretamente a ação de compra e acabou ficando com um centro de custo menor, com menos grana, e teve que comprar esse sabão de má qualidade, mas ele não quer que o diretor dele saiba. Então, essa informação, ela nunca vai chegar no seu diretor. O que esse diretor vai ter como resultado são só o aumento da incidência de alergias, de processos alérgicos nesses pacientes. E aí ele não vai entender muitas vezes o porquê. Aí ele vai ter que fazer uma busca. Vamos lá, o que está acontecendo, o que mudou? E aí é um trabalho, é um retrabalho para o diretor, toda essa busca da causa e raiz dos problemas. Deu para entender nesse desenho aqui que a gente está passando como funciona a rigidez hierárquica da teoria clássica? Sim, pessoal? Beleza. Um outro cara contemporâneo do Fayol, que aí já pensava a administração de outra forma, era o Taylor, é um norte-americano. Ele começou a trabalhar com gestão por volta de 19 anos. Mas ele é considerado o pai da administração científica. Beleza? Por que ele é o pai da administração científica? Porque Taylor, ele aplica como princípios da gestão, princípios não empíricos, não do fazer, não do sinestésico, não do operacionalizar, mas princípios da ciência. Então, a primeira coisa que ele começa a fazer é mensurar e contar o tempo. Uma das características, você vai ver, se você colocar o nome dele aí na internet, você vai ver que tem algumas fotos dele com uma prancheta na mão e com um relógio na outra. Então, uma das coisas que ele fazia era entender a relação tempo, dinheiro e operação para melhorar os processos. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, pessoal, do que seria a administração científica. Você abre um lava-jato. Você abre um lava-jato. E aí você começa a identificar que você, durante o dia, você só consegue lavar 5 carros, gerando um custo X. O que, na sua opinião, está te dando prejuízo. E aí, partindo do pressuposto aí de Taylor, o que você precisa fazer é um estudo científico do que está acontecendo para você mudar os planos de ação e as práticas baseados em evidências e não em achismo, para que você consiga melhorar o resultado final. Aí vamos lá. E aí você para ali do lado dos seus funcionários e fala: eu preciso analisar como é o processo operacional. Então você vê que na administração científica, aquele administrador, ele sai ali da mesa dele, do ar-condicionado, para poder entender o chão de fábrica, como o chão de fábrica funciona. Mas ainda não para operacionalizar e pegar ali uma bucha e lavar junto o carro com o chão de fábrica e não operacionalizar a ação, mas para poder avaliar melhor como funciona, para que ele possa cobrar de forma mais efetiva e mudar os processos para que ele consiga melhores resultados e melhores lucros. Então, vamos lá. E aí você senta do lado dos seus funcionários, identifica que eles demoram ali mais ou menos umas 4 horas para lavar cada carro e procura entender o que é isso. Você senta do lado dele, pega a sua prancheta e anota. O balde é pequeno demais. É um balde pequeno. Comporta pouca água. A bica fica longe. Então, o funcionário ele tem que pegar aquela água, usar aquele pouco de água, ele volta, anda alguns metros para poder chegar à bica, e com isso aumenta o tempo de processo e descanso desse funcionário. Ou seja, esse cara ele se cansa mais,
esse funcionário ele gasta mais tempo e, com isso, você, que é o empresário, ganha menos dinheiro. Como é que ele resolve isso, pessoal? Me dá um exemplo aí de como é que vocês fariam para resolver essa situação. Um balde maior, botar na pia mais próxima. Um balde maior. De repente, a pia mais próxima você não ia conseguir, porque ia depender de obras, mas de repente comprar uma mangueira para chegar mais próximo, e aí você ia ver que você ia gerar menos cansaço ao seu profissional e você ia conseguir mais carros para lavar ao longo do tempo. E aí você vê, boa, Ana, você teve que fazer um investimento e teve que organizar o processo. Ok? Taylor é o pai da administração científica. Se você trabalha em um hospital ou alguma empresa que utilizam os POPs, procedimento operacional padrão, você está trabalhando sob influência da administração de FAIOL. Beleza? Alguém trabalha em POP ou já viu POP na vida? A gente não tem, a gente pega sempre do pós mesmo. O POP é do FAIOL ou do Taylor? Desculpa, gente. Taylor. O Taylor, ele é o pai da administração clássica científica, ou seja, ele pegou aquilo que FAIOL já fazia, aquela estruturação rígida, com liderança, com cadeia de comando, e acrescentou métodos científicos de avaliação, de investimento, de organização, para que ele gerasse maior lucro nas empresas, diminuindo o tempo e conseguindo também, uma outra coisa que ele fazia era remunerar melhor aqueles funcionários. Uma outra coisa que Taylor ele entende é que para que esses funcionários se submetam a essa nova estruturação, a esses métodos, eles precisam estar bem remunerados ou remunerados de acordo com o que eles faziam. Então, nessa perspectiva, você tinha um salário para o cara do chão de fábrica, compatível com o que ele fazia, um salário para o administrador, um salário para o diretor e assim por diante. O procedimento operacional padrão, que eu estou citando aí, para você ver na sua empresa se funciona, nada mais é do que um modo de fazer cada processo, cada procedimento. Então, provavelmente, se você trabalha no hospital, deve ter um POP de como você funciona a veia. Um POP de como você leva o paciente para o centro cirúrgico. Um POP de como você faz a passagem de plantão. Um POP de como você dá banho no leito. Por quê, pessoal? Por que uniformizar? Porque, primeiro, essa padronização ela é proveniente de um conhecimento científico. Quem padroniza, por exemplo, eu vou construir os POPs aqui do meu hospital no centro cirúrgico. Eu vou me basear em princípios científicos. Nessa perspectiva, todo mundo deve agir baseado nesses princípios que estão sendo estipulados. A minha pergunta é, pessoal, e se o camarada ele não se adequa a esses princípios? O que vocês acham que acontece com esse funcionário que não se adequa? Você cria um procedimento operacional padrão, por exemplo, o Edi falou que ele colocaria um balde maior e uma mangueira. Com isso, o Edi começou a identificar que ele está conseguindo lavar 10 carros por dia ao invés de 5. Mas um funcionário mais antigo dele fala, esse balde grandão é horrível, eu estou acostumado com pequeno, eu vou voltar para o pequeno. Aquele funcionário, no dia daquele funcionário, o balde utilizado é o pequeno e ele fala, não gosto de mangueira porque mangueira esfria a água, fica ruim, molha tudo, eu vou usar o método antigo. O Edi, lá no final das contas, ele vai fazer o cálculo e vai ver, ué, o que aconteceu? Que mesmo depois de eu colocar um método científico, de eu estudar como a operação funcionava,
de eu ter aplicado as mudanças. Depois de um mês, elas voltam e eu diminuo de novo o número de carros, eu preciso ver o que está acontecendo. E ele identifica que, na verdade, o que aconteceu ali foi um funcionário que achou por bem mudar o processo sem prévia pactuação. O que você faz com esse funcionário, hein, gente? Professor, posso responder essa? Responde. Tem 3 coisas que eu faria. Primeiro, eu retreinaria esse funcionário para ele executar do jeito que eu acho, que acredito ser melhor, do jeito que financeiramente é melhor e que colabora mais com o processo dele. Se não for possível, eu troco esse funcionário para uma outra função. Muito bom. Em último caso, se ele continuar a dar problema nessa nova função, aí ele vai ter que procurar um outro lugar. Legal, muito bom, perfeito. Vou comentar o que você falou. Paula, tu ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa aí. Não, isso que eu ia falar, que a qualidade ia cair, o padrão ia cair. Então, se fosse no caso da enfermagem, ia dar para ver, porque os pacientes iam piorar logo no dia daquela pessoa. Então, ou se fosse no caso do trabalho também, naquele setor ia acontecer da produtividade cair ou da qualidade dos produtos cair. Dá para ver, diagnosticar que era bem ali, né? Dá para ver onde que é. Não dá para esconder de onde sai o erro. Na verdade, assim, esconder de onde sai o erro, por um tempo você até consegue. O que a gente vai aprender nas próximas aulas são as ferramentas de avaliação. Eu tenho, por exemplo, ferramentas de avaliação de causa raiz. E vocês, como alunos de gestão, precisam ter ferramentas, que é quando está dando um problemão lá naquele seu hospital, você precisa utilizar essa ferramenta para identificar aonde está acontecendo o erro. Nesse caso da empresa do Edir, o erro está acontecendo no dia de um profissional que resolveu, por ele mesmo, sem prévia pactuação, que deveria mudar a estrutura. Porque, afinal, quem é esse menino aí para me falar? Eu estou há 30 anos lavando carro. Quem é ele que chegou agora, recém-saído da faculdade, para me ensinar a lavar carro? Quem sabe sou eu. Isso não é incomum acontecer, gente. Isso acontece demais. Então, o que o Edir trouxe aí... Eu estou falando seu nome certo? E, professor, e dizem assim... Eu me lembro que quando eu fazia estágio, né? Mas é em direito... Diziam que é melhor estagiário zerado do que estagiário viciado. Porque, tipo assim, quando o estagiário já vinha de outro escritório, a gente carregava um monte de vício. Então, eles preferiam treinar o estagiário zerado, porque aí não vinha com vício de outro escritório. Entendeu? Porque, assim, senão você traz vícios de outro escritório e aí faz errado. Então, que às vezes a pessoa acha que sabe e, tipo assim, traz essa prepotência, né? Tipo assim, eu já sei, e aí não pega os pops e não faz... Eu nunca estagiei enfermagem, não, né? Eu sou enfermagem, eu não sei nem onde que é a boca. Tô aprendendo agora. Mas, tipo assim, aí a pessoa foi o que você falou. Ah, já tem 1 ano de não sei o quê, aí não pega o padrão e não faz o básico do padrão, porque acha que já sabe alguma coisa. E aí tem essa prepotência de fazer por conta própria, né? Perfeito. E aí, o Fayol, ele falava o seguinte: os interesses pessoais não podem se sobrepor aos interesses coletivos, ou seja, o interesse da empresa. O interesse desse funcionário é o quê? Manter aquele jeito dele de trabalhar, que gerava conforto a ele, porque afinal ele trabalha nisso há 30 anos, porque a forma como ele, dentro da prepotência dele, acredita que é a forma certa, porque ele não consegue entender o Ed, né? Como um chefe direto, ou como um líder, porque ele é mais novo, porque ele chegou agora. Então, tem N fatores que influenciam os resultados dessa empresa. Então, para você ter noção, que a teoria administrativa, a clássica, ela não foi abandonada e trocada pelas teorias modernas que a gente vai citar ao longo aí das próximas aulas. Ela simplesmente
teve adaptações. Aí, se você for ver a fala do colega aqui, ele falou, eu treinaria, eu trocaria de setor e, por fim, se nada der certo, eu mandaria embora. Tem 3 elementos aí importantes, 3 elementos que vão estar presentes tanto na teoria de Fayol, e ele falou aí, nosso colega, como nas teorias modernas, que é o processo de educação permanente, que é o processo de educação continuada. Então, a educação permanente é um braço da gestão extremamente importante, porque não adianta o gestor, vocês serão gerentes de enfermagem, coordenadores de setor, não adianta o gestor, partindo do pressuposto da teoria clássica da administração, ele pensar no processo, ele escrever e falar no princípio de cadeia de comando e falar, olha só, cumpra-se. Eu estou falando algo interessante porque isso acontece no hospital que eu trabalho. Eu tenho um chefe aqui também, um colega meu, que ele é assim, já escrevi, já pensei no processo, agora é cumpra-se. É uma palavra que eu estou aqui há 7 anos trabalhando, eu já ouvi milhões de vezes esse mesmo profissional falar. Porque é o cumpra-se. Se eu mandei, é cumpra-se. E os resultados finais desse profissional sempre são duvidosos. Por quê? Porque o cumpra-se está na cabeça dele. O cara lá na ponta pode não ter entendido, ele pode não gostar de você, ele pode achar que você tem que sair e ele vai tentar te ferrar. N coisas podem acontecer. Então, não é cumpra-se. É o que o colega aí, o Edi, falou, educação. Então, o processo educativo é um processo cíclico. Você educa, você avalia, você educa de novo, você avalia de novo, para ver se você consegue melhorar. E um elemento que estava na teoria de Fayol é a diminuição do turnover. Então, tentar diminuir essa troca de profissionais. Melhor quando o gestor trabalha com consciência. Com conscientização do funcionário. Perfeito, Luciana. Perfeito. Essa conscientização é que faz parte do programa de educação permanente. Qualquer hospital precisa ter um programa de educação permanente forte e robusto. Tá? Porque senão as ações que você pensa, elas não vão sair do papel. Elas vão ficar dentro de uma gaveta, aquele pop, e o seu funcionário vai trabalhar do jeito que ele acha que tem que trabalhar. E o seu funcionário vai ter que trabalhar à base de chicote. E aí, pessoal, quem trabalha em hospital, guardem bem o que eu estou falando, está gravado, né? Porque vocês vão lembrar de mim, dessa minha fala, quando vocês estiverem trabalhando lá na ponta. Existem 2 hospitais dentro de um hospital só. É o hospital do dia de semana e o hospital do final de semana e de feriado, tá? Eu já fui gestor de alguns hospitais, tá? Hospital público e privado. Hoje o que eu estou é hospital público. Mas existia um hospital do dia de semana, que é o hospital que eu estava no dia de semana, de segunda a sexta eu estava lá, então aquele funcionário ele não usava brinco, ele usava o jaleco fechado, aquele funcionário chegava no horário certo, batia ponto, e tinha o hospital do final de semana. Se você brotasse lá no final de semana, você via o profissional com cada brinco gigante, cordão, pulseira, sem jaleco, com roupa de casa, saindo para lanchar, e demorando ali 2, 3 horas de almoço. Esse é o hospital quando o gestor não está perto. E aí, pessoal, que está o nosso erro enquanto gestor. Porque não adianta planejar, não adianta criar o procedimento operacional padrão, não adianta criar uma política punitiva. Se não andar de acordo com as minhas regras, será o fininho, é demissão. Isso não funciona. Porque o dia que você não está olhando, esse funcionário ele não vai agir de acordo com o que você planejou. E aí está uma falha nessa administração clássica de Fayol, nessa coisa hierárquica, porque nem todo mundo tem medo de punição. Isso é uma realidade. E nem todo mundo está preocupado com a punição quando você não está olhando. Beleza? Então você teria que colocar olheiros, câmeras em tudo que é canto da sua empresa.
até no banheiro. Porque eu já trabalhei numa empresa onde era proibido a enfermagem, na época, dormir. Proibido dormir. E de vez em quando a gente chegava e acabava baixando a cabeça assim no balcão, porque a gente estava cansado, madrugada, a diretora do hospital estava vendo na câmera. E aí ligava lá para o setor. Era o supervisor da noite. O fulano de tal, o Rogério, o Luciana, vocês sabem que quando foram contratados não podia dormir, né? Só para não me prejudicar e não prejudicar vocês também, não dorme não, tá? O que o pessoal fazia na hora do sufoco? Falava que estava com diarreia, que estava com algum problema intestinal e ficava dentro do banheiro por horas e horas e horas. Isso que acontecia. Então, assim, por mais rígidas e por mais punição que a empresa tente aplicar às não conformidades, sempre vai ter gente para burlar isso. E você não é onipresente, tá bom? Então, isso que o Edi falou aí é muito importante. Criar um processo educativo. Só um processo educativo vai permitir que você consiga fazer com que aquela ação que você estudou, que você colocou dentro de um princípio científico, que você calculou e que você planeja que ela gere mais lucros, mais produtividade, melhoria para o seu setor, ela só vai acontecer com uma palavrinha muito utilizada nos últimos anos, que é a chamada de engajamento. Se você não engajar a sua equipe, se você não for um líder que engaja a equipe, você é um líder demitido daqui a pouco, porque você não funciona. Você vai ser um líder autocrático, todo mundo, e a coisa não vai acontecer. Deu para entender, pessoal, isso? Professor, Diga. uma coisa que a minha chefe fala muito, ela fala assim, que um bom chefe, líder, gestor, ele não é aquele que, quando está perto, as coisas funcionam. Ele é aquele que ele está em casa e as coisas funcionam. Perfeita fala dela. Perfeita fala. O que não estava na teoria de Taylor de Fayol, né, gente? Porque eles acreditavam que esse funcionário de chão de fábrica, ele só ia trabalhar à base de chicote e punição e liderança rígida, autocrática. Autocrático, você tem um líder. Voltei, né? Você tem um líder autocrático, o líder burocrático e o que a gente chama de laissez-faire, que é aquele líder que deixa a coisa acontecer. O ideal é que você seja muito responsável enquanto líder com seus processos e que você construa um ambiente onde esses processos sejam factíveis e tangíveis. Não adianta você desenhar um processo que seja intangível para sua equipe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o lava-jato lá do Edi. E aí ele fala, gente, olha, descobri que lavar caminhão é muito melhor. Vou colocar para lavar caminhão a partir de amanhã, tá bom, gente? Os funcionários com medo de ser mandado embora, tá bom, seu chefe. Beleza. Só que o que acontece, pessoal, é que ele não proveu os recursos para isso. Ele não comprou uma escada, ele não comprou uma mangueira a jato, enfim. Antônia, não tem grupo de Zap não, mas seria muito interessante que alguém criasse aqui um grupo de Zap. Professor, Já criaram, então, já criaram, né? Acho até que você está no grupo. Já criaram o grupo, o link está no chat. Não entendi. Já criaram o Zap e o link está no chat. Tá bom, show de bola. Obrigado, Paula. E aí, para poder finalizar essa conversa da gente, na verdade, ela vai se finalizar quando a gente terminar o nosso processo avaliativo, quando eu falar de Ford, Fayol e Taylor, mandar os artigos para vocês e vocês responderem alguns questionamentos aí para mim. Tá? Mas aí falei de Ford, quer dizer, falei de Fayol, que é o pai da administração clássica, falei de Taylor,
que foi aquele norte-americano que implementou os princípios científicos da organização científica dentro da teoria, e, por fim, Ford, que pegou ali carona nos princípios administrativos científicos de Taylor. Não sei se vocês lembram de Ford, do carro Ford mesmo. Ele criou a linha de produção. E uma das questões que aumentaram muito a produtividade de Ford, e aí também não entrando no juízo de valores se isso foi bom ou se isso foi ruim, é que Ford ele começou a criar departamentos, ou seja, aquele funcionário ele só sabe trabalhar com a roda, aquele outro funcionário ele só conhece de volante, aquele funcionário ele só sabe montar a parte de vidraria. E aí ele fez a linha de montagem. Não sei se vocês já viram o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Eu vou postar aqui o link dele para vocês verem. É uma crítica do Charlie Chaplin à sociedade daquela época dele. Tá bom, Andressa. A gente está gravando aqui. E depois tu vê isso aí que a gente está conversando, tá? E aí Chaplin ele faz uma crítica a esse modelo de Ford da teoria científica departamentalizada, onde o cara ele só consegue ver aquilo que é dele, tá bom? Vou colocar também o link aqui do filme Tempos Modernos, porque eu sei também que já é pedir demais que o pessoal conheça Charlie Chaplin. Eu sei que o pessoal é mais jovem aqui. Já vi. Então, basicamente, esses três ícones, tanto Fayol, quanto Taylor, quanto Ford, impactam o que a gente chama de administração moderna hoje. Então, hoje, muito do que a gente viu aqui falando desses pais da teoria clássica, a gente não vê em empresas. Por exemplo, se você for pensar em empresas como Facebook, Amazon, o próprio Google, você vai ver que essa hierarquia rígida não existe. Você vai ver organogramas mais horizontais e não tão verticais. Você vai ver o CEO da empresa trabalhando do lado do pessoal de marketing. Então, a conformação das empresas, elas vão se adequando também à conformação da sociedade. Então, assim como a sociedade está hoje, as empresas precisam se moldar e se adaptar às novas realidades. Aí, pensando em inclusão de minorias, aí pensando nas relações de poder, tudo isso a gente vai ter que discutir quando a gente discute gestão. Então, da mesma forma que hoje não se concebe mais pessoas autoritárias, no sentido de nem ser pai. Eu sou pai, eu tenho uma filha de 14 e uma de 5. Eu não consigo tratar minhas filhas da mesma forma que meus pais me tratavam, não que eles fizessem algo errado, mas era mais autoritário. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda sou eu. Hoje é tudo na base da negociação, na base do diálogo, na base do aprender com o meu fazer. Meu pai falava assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O que manda é o meu chinelo, né? Então, o importante é o que ele mandava, não o que eu via ele fazendo. Hoje em dia, isso não funciona nem nas famílias mais, gente. Quanto mais no que diz respeito às organizações. Então, as organizações, elas se moldam de acordo com a sociedade. Então, para a gente entender gestão hoje, é o que a gente vai tratar a gestão moderna ao longo das aulas, a gente precisa entender como a sociedade funciona hoje. Nada mais é a organização do que o reflexo das relações sociais do lado de fora. Então, uma organização que na sociedade atual ela se permite trabalhar nos pressupostos ainda teóricos clássicos de hierarquia rígida, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, de linha de comando, é uma organização que tem uma tendência a ter uma produtividade menor, a ter uma tendência a ter um cancelamento. Imagina,
Se um funcionário fala que foi maltratado com o chefe hoje, em pleno 2021, ele fala: cheguei na minha empresa, o meu chefe falou que manda quem pode, obedece quem tem juízo, que eu não ia poder usar aquele LED, que eu ia ter que cortar aquele LED, ou que eu não ia poder ser chamado pelo meu nome social, porque lá naquela empresa ela é rígida. Você coloca aquela informação na internet, aquela empresa está sendo cancelada em poucas horas e o lucro da empresa despenca, e aquela empresa ela tem que se readequar e mandar, de repente, aquele chefe autoritário embora, porque hoje o ritmo é outro e os padrões sociais são outros. Ficou claro para vocês, pessoal, o que a gente está falando? Não que a teoria científica ela seja abolida, mas ela precisou se transformar para se acomodar à nova sociedade vigente. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Ficou claro, pessoal, a nossa aula sobre teorias administrativas? Dúvidas? Pessoal, não fiquem com dúvidas não, pelo amor de Deus. Professor, eu vou ter que assistir de novo porque teve momentos que caiu, né? Deu aquelas cortadas. Aí sim eu vou poder formular uma dúvida se eu tiver. Foi ótimo, Pode falar. professor. Eu também caiu um tempinho aqui, mas eu peguei a aula como todo e achei ótimo. Peguei também essas 3 principais teorias, anotei, achei ótimo. Está muito claro. Legal. A partir da próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar as ferramentas de gestão. Você, como gestor, vai precisar ter ferramentas para construir. Como que eu construo um fluxograma? Como que eu construo um organograma? Como que eu faço um POP? Como que eu uso uma ferramenta de causa e raiz? Então, é isso que a gente vai fazer ao longo das aulas daqui para frente. Então, as aulas vão ficar mais técnicas. Eu espero que a gente tenha um bom período, que essa aula tenha contribuído para vocês. Foi maravilhoso. O professor, na aula passada caiu alguma coisa que caia na prova ou a partir dessa aula que cai na prova? A última aula foi mais uma conversa mesmo, para eu estar me apresentando, para a gente poder estar conhecendo um pouco da disciplina, falando sobre as competências do enfermeiro, mas eu vou estar falando sobre tudo isso ao longo do curso, não fique preocupada não. Ah, tá. E nessa aula o mais importante são essas teorias, né? Que eu anotei certinho. Na aula de hoje, o mais importante são as teorias clássicas, se dividindo aí por Taylor, Fayol e Ford. Ah, isso eu anotei certinho. Então tá maravilhoso. Adorei a aula, adorei te conhecer, professor. Obrigado, Paula. Fica com Deus. Falou, gente. Vai até a ser próxima. ótimo esse semestre. Vai sim, se Deus quiser. E a gente no Zap vai falando, a turma toda, se precisarem de alguma coisa, estou anotando também. Tamo Eu vou entrar no juntos. Zap também, para a gente poder trocar também ideias aí ao longo do período, tá bom? Vou botar no Zap agora para quem não consegue baixar o slide. Falou, obrigado, hein? Beijo, fiquem com Deus. Até mais, tchau.